Make the Most of Aquachem, a gente vai ver um pouquinho sobre balanço iônico. Aqui eu tenho um conjunto de amostras, carreguem o conjunto de vocês, e se eu ir em Sample List, você vai ver que eu tenho uma diversidade de amostras, e essas amostras têm parâmetros diferentes sendo analisados. Isso é um alerta, porque dentro do padrão bom balanço iônico, pelo menos os elementos maiores, os elementos que você sabe que tem abundância na sua amostra, tem que ser, na sua região, tem que ser analisados. Porque balanço iônico nada mais é do que o controle de quantidade de elementos com carga negativa e quantidade de elementos com carga negativa dentro da sua água. E como a água não dá choque, você tem que ter um balanço entre eles. Então, a soma total das massas e cargas dos elementos negativos e dos elementos positivos tem que ser zero. Então, aqui eu tenho, nota-se que assim, temos dois ânions, temos ânions e cátions sendo analisados, mas talvez no balanço não seja o suficiente, porque normalmente o sulfato é um elemento maior. Só vê pela quantidade, tem um pouquinho de alumínio, tem um pouquinho, quase nada de manganês, e sulfato tem bastante. Então espera-se que tenha uma eletroneutralidade muito negativa, ou seja, não está fechando em zero, porque você só tem praticamente ânions sendo analisados aqui. O sulfato tem só um pouquinho de alumínio para balancear a carga positiva. E se você olhar no meu controle amostral aqui, você vai ver que isso varia. Então pode ser que tenham amostras que a carga esteja fechando e amostras que não. Então, se eu olhasse aqui, por exemplo, calculado, ela está mais positiva. Então, talvez estejam faltando elementos negativos nessa análise, como por exemplo o bicarbonato, então, que são os elementos maiores. Então, como que ao invés de ver um por um, como a gente está vendo aqui, como a gente pode ver todos? Ah, e lembrando, antes de ver todos, como ver tudo de uma vez, se você não tem parâmetros analisados que tenham carga, por exemplo, aqui a gente só tem os parâmetros de campo, você não vai ter como calcular a soma de ânions, soma de cátions, porque não tem carga. Então, tem que ter elementos para você poder fazer essa análise. Então, vamos plotar isso aqui. Então, vamos primeiro dar uma olhada geral no formato de histograma. Então, vamos lá, criar um novo plot, e aqui a gente vai colocar, se não tiver já parâmetros calculados, vem parâmetros calculados, electroneutrality, e dá um apply. Eu já devo ter criado um histograma no passado assim, mas vamos ver aqui. Nota-se que a gente tem uma variação do histograma que vai de que está fechando, está próximo de zero, até 10. Aqui você fala, putz, mas tem histograma negativo, então a gente pode mudar os eixos aqui para ir de menos 100 a 100. Vamos ver o que ele vai me gerar. Ó, pronto. Aqui eu noto que eu tenho uma diversidade de amostras que estão com um fechamento do balanço iônico entre menos 20 e 20, mas eu tenho muita amostra que passa disso. Os valores limites de balanço iônico variam de autor para autor e variam também com a condutividade elétrica. Você tem que prestar bastante atenção em o que você quer, o que você precisa para o seu conjunto amostral, tá bom? E é sempre bom buscar na literatura. Ah, mas eu quero ver mais ou menos como que isso está sendo distribuído melhor, por exemplo. Então, aqui eu posso também colocar um outro gráfico que te ajuda. A gente pode criar um gráfico que aqui teremos a soma de cátions no eixo X, a soma de ânions no eixo Y. A gente dá um apply. Aqui note que teremos eixos diferentes, o que é ruim para esse tipo de comparação. Então, vamos colocar aqui que os eixos vão ter a mesma escala. Vamos colocar os dois para 15.000. Vamos cortar um pouquinho, mas pelo menos vai ficar uma visualização melhor. Então, eixo X vai ser 15.000. Isso, 15.000. Aqui a gente vai colocar a carga 1.000.
aqui a cada 500. Mesma coisa aqui. 500 em 1000, aqui a cada 1000, e aqui a cada 500. Lembrando que a lateral neutrality, soma de Cartman e soma de ânion geralmente é milha equivalente, então ele já está convertido, por mais que aqui apareça ele já converteu. Ó, não ficou muito legal a visualização ainda. Então aqui a gente pode colocar em vez de a cada 1000, cada 5000, e aqui a cada 1000. Então aqui vamos trocar aqui. Aqui, que já ficou um pouco melhor. Então aqui a gente tem essa visualização do gráfico. Se a gente quer colocar uma linha, então a gente pode vir aqui em Properties, Plot Settings, Line, a gente pode pôr uma linha 1 para 1, com o slope aqui, intercept vai ficar lá. E note que aqui, ó, você tem uma tendência de ter excesso de carga negativa. Tende a ter uma soma de ânions maior. Isso significa que provavelmente tem cátions que não foram analisados. Por exemplo, o exemplo do ferro que eu trouxe. Então, aqui é uma forma de visualizar, dá para melhorar a visualização desse gráfico ainda, mas são formas de visualizar de forma rápida como está o seu balanço iônico, tá bom? Então, fique atento para outros How to Make the Most of Aqua aqui.